Olá, estudantes do segundo ano. Espero que esteja tudo em ordem com vocês. A gente vai dando início ao terceiro vídeo de física durante esse período de quarentena. E agora a gente estuda o comportamento térmico dos gases. Vamos focar nesse estudo na transformação isocórica. Então, para a gente poder fazer o estudo térmico dos gases, a gente vai adotar aqui um modelo de gás chamado gás perfeito ou gás ideal, que vai nos ser útil pelo fato de nos livrar de alguns fatores complicadores, né, para a compreensão de algumas leis físicas que vamos estudar aqui. Um gás real apresenta um comportamento diferente desse aqui que a gente vai considerar. Então, um gás ideal é um gás mais simples de ser idealizado. Então, você pode se questionar, por que a gente está estudando uma coisa que não existe? A física se preocupa em adotar modelos e, às vezes, esses modelos é para facilitar o nosso entendimento. Tá? Se a gente considerar, de fato, como a natureza se comporta, né, às vezes fica muito complexo de ser estudado. Então, a gente vai considerar aqui como um gás ideal ou gás perfeito, um gás que apresenta 4 características básicas. Vamos a elas. A primeira característica de um gás ideal é que as suas moléculas apresentam movimento caótico. Então, as moléculas elas se movimentam de forma desordenada. Primeiro vamos lembrar, pessoal, que o gás é um estado de agregação da matéria em que as moléculas estão bem espalhadas, né? A gente adota no ensino médio 3 estados de agregação. O estado sólido, que é um estado em que as moléculas estão intimamente mais ligadas, né? mais unidas, né? O estado líquido, onde essa força de ligação entre as moléculas já é mais moderada, e o estado gasoso, em que essas moléculas estão soltas, né? É um grupo de moléculas similares, mas que estão relativamente independentes umas das outras. Então, no modelo de gás ideal, essas moléculas têm trajetórias independentes umas das outras. Tá? É um movimento aleatório de moléculas. Então, se você não lembra o que é molécula, né? Molécula nada mais é do que um agrupamento de átomos, tá certo? Que estão ligados, né? Que dão características às substâncias. Tá? Então, por exemplo, uma molécula clássica que a gente aborda, né? A molécula da água, você tem 2 átomos de hidrogênio ligado a um de oxigênio. Então, essa substância, água, ela tem uma quantidade enorme dessas moléculas que apresenta aquelas características da substância que a gente já conhece, né, da água. Se você botar ali, mexer numa quantidade de átomos ali naquela molécula, então você já vai ter uma substância com outras características, tá bom? Mas vamos focar aqui nas características do gás ideal. A segunda característica é que as moléculas desse gás não sofrem efeitos gravitacionais ou eletromagnéticos. Por exemplo, se a gente adotar um gás real, esse gás vai sofrer o efeito gravitacional. Então, o que é que acontece? As moléculas vão ser atraídas pela força de campo. Então, no nosso caso aqui de gás ideal, a gente vai descartar esse efeito gravitacional e também o efeito eletromagnético. Tá? Então, qual seria a terceira característica? As colisões entre suas moléculas e entre elas e as paredes do recipiente que a contém são perfeitamente elásticas. O que é uma colisão perfeitamente elástica? É aquela em que a energia cinética, né, é conservada, pessoal. Ou seja, imagine uma molécula colidindo com a parede do recipiente que a contém. Então, se a colisão é perfeitamente elástica, com a velocidade que a molécula colide, ela é devolvida. Então, ela não perde velocidade nessa colisão. Tá ok? E essa é uma característica que um gás real, por exemplo, não apresenta. Tá certo?
Então vamos lá para a quarta característica. Essas moléculas têm dimensões desprezíveis em relação às distâncias entre elas. Então você vai considerar que uma molécula dessa ela é tão pequena, né, que o tamanho dela é desprezível. Então as moléculas estão, né, a distância entre elas é muito grande considerado o tamanho de cada uma dessas moléculas, tá certo? Então são minúsculas partículas. Bom, então, caracterizado o gás ideal, esses gases eles têm também duas características físicas muito importantes, né? A gente destaca essas características como sendo das mais importantes para o que a gente vai admitir, né, daqui para frente. Essa primeira característica de um gás é que ele é compressível, né? Um gás compressível significa dizer que para pressões pequenas, mesmo ele submetido a pequenas pressões, a gente vai falar de pressão mais na frente, né? Ele pode variar de volume consideravelmente. Então vai ser comum a gente adotar aqui recipientes com uma tampa móvel, que a gente chama de êmbolo. Então isso significa que o recipiente pode aumentar de capacidade ou diminuir, tá certo? Então o gás ele permite ser comprimido, tá bom? Então essa é uma característica importante do gás ideal. Uma outra característica importante é que o gás ideal ele é expansível. O que é que significa ele ser expansível? É que ele ocupa todo o volume do recipiente que o contém. Então, se você adotar aqui, ó, que esse é um recipiente, né, que vai receber um gás, então não importa a quantidade de moléculas que tem esse gás ideal. O que importa é que esse gás vai ocupar todo o espaço disponível dentro desse recipiente, tá bom? Esse aspecto do gás é chamado de expansibilidade. Então a gente diz que o gás é expansível por conta disso, porque as suas moléculas se espalham, ocupando todo o volume do recipiente que o contém, tá certo? E ele é compressível porque ele aceita de forma relativa, né, a variação de volume do recipiente. Então, o gás ele pode reduzir de volume ou aumentar. Ele acompanha a variação de volume do recipiente, tá certo? Então, se você tem um recipiente de 5 litros e você bota uma determinada quantidade de gás ali dentro, o volume desse gás é 5 litros. Se você jogar mais moléculas desse tipo de gás aí lá dentro, o volume continua sendo o mesmo, tá bom? Então, o volume do gás é o volume do recipiente no qual ele está inserido. Então, vamos agora, já que a gente está falando de volume, né, de pressão, vamos falar das chamadas variáveis de estado de um gás. A gente vai tratar aqui de 3 variáveis de estado, embora existam outras. Tem uma variável de estado chamada entropia, a gente não vai tratar disso agora, mas vamos tratar das básicas, né, das variáveis de estado mais comuns. A primeira delas, a gente já falou aqui, que é a pressão. A pressão a gente vai representar com um P pequeno. A gente já tem um conceito de pressão lá do primeiro ano, né? A pressão é a relação entre a força aplicada e a área sobre onde essa força se distribui. Então, a segunda variável de estado é o volume. Vamos representar por um V. O volume, como eu já disse, é a capacidade do recipiente que confina o gás, né? que contém o gás. E a terceira é a temperatura, que a gente já vem falando já desde a primeira unidade, né? Então, essas 3 variáveis de estado, elas se relacionam, pessoal, de tal forma que, mudando uma, a gente pode alterar a outra ou até as outras 2, tá certo? Então,
Vamos somente falar rapidamente de algumas unidades de medida aqui. A pressão, ela no sistema internacional, ela costuma ser dada em Newton por metro quadrado. Porém, quando a gente fala de gás, é comum a gente adotar a unidade chamada de ATM. ATM significa atmosfera, tá bom? Então, um ATM vale aproximadamente 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Esse Newton por metro quadrado é também chamado de Pascal, tá bom? Essas são unidades bastante comuns. Então, o ATM não é unidade do sistema internacional, porém é bastante usado, tá ok? Uma outra unidade de pressão que é utilizada é o milímetro de mercúrio, e a gente representa assim, que foi a unidade usada por Evangelista Torricelli quando fez as primeiras aferições da pressão atmosférica, né? Então, um ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio, tá bom? Eu recomendo que você faça uma pesquisa e leia sobre o experimento de Torricelli para medir a pressão atmosférica. Ele fez uso de um dispositivo chamado barômetro. Tá? Então é interessante você ampliar seus conhecimentos fazendo uma leitura a respeito disso. Tá? Então, essas são as unidades de pressão que podem aparecer nos problemas que vocês vão se deparar. E as unidades de volume, as mais comuns, né? Primeiro, no sistema internacional de unidades, a gente usa o volume em metro cúbico. A gente pode, vez por outra, para recipientes pequenos, usar também o centímetro cúbico. Porém, vai ser muito comum também a gente usar o litro, tá? Então, lembre-se que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Vez por outra, vocês vão ter que estar fazendo essa transformação, que vai exigir às vezes uma multiplicação, uma divisão, dependendo de que sentido você quer modificar a unidade, tá certo? Mas essas são as mais usuais. Nós temos também, né, uma unidade exigida para temperatura. A gente estudou 3 escalas termométricas, né? Celsius, Kelvin e Fahrenheit. A escala Celsius e a escala Fahrenheit, elas não vão poder ser usadas aqui, pessoal. Essa temperatura que você adota aqui tem que ser a temperatura absoluta. A temperatura absoluta que nós trabalhamos aqui é a temperatura da escala Kelvin. Tá? É a única escala absoluta que nós estamos usando. Por que é importante? Eu vou adiantar para vocês que mais na frente a gente vai se deparar com uma equação, vou escrever ela aqui, ó, chamada equação de Clapeyron. Ela é escrita assim, ó, tá vendo? Então, essa temperatura aqui, ela é diretamente proporcional ao produto pressão-volume. Então, significa que eu posso, né, vez por outra, ter a temperatura escrita aqui, como denominador dessa fração. Se eu estou adotando uma escala que não é absoluta, eu estou admitindo que eu posso ter, em determinadas situações, a temperatura igual a zero. Se essa temperatura aqui for zero, pessoal, ó, eu acabo com a matemática do problema. Por que isso? Porque não existe divisão por zero. A divisão por zero na matemática ela é inconcebível. Tá? Não existe essa divisão. Caso você não sabia, né, saiba a partir de agora. Você pode dividir até por valores negativos, mas por zero não. Então, se eu for trabalhar na escala Celsius e na escala Fahrenheit,
eu vou, vez por outra, me deparar com a situação em que a temperatura é zero. Se eu usar essas escalas, né, eu vou perder a matemática aqui. Tá? Eu vou acabar com a matemática do problema. Na escala Kelvin, não. Como os valores de temperatura são valores positivos, né, a gente vai considerar valores sempre acima do zero absoluto, então não corre esse perigo. Né? O zero nunca vai aparecer aqui. Tá certo? Então, é muito comum os problemas trazerem a temperatura na escala Celsius, né, nos enunciados, mas você não vai poder usar. Você vai ter que converter para a escala Kelvin para depois usar as equações. Tá certo? Então, vamos conhecer nossa primeira lei da termodinâmica aqui. Tá? A gente já considera que o estudo dos gases é um estudo termodinâmico. Embora a termodinâmica a gente vai tratar de duas leis mais na frente. Aliás, três leis. Né? Então, vamos entender a primeira transformação. O que é uma transformação? São mudanças que ocorrem nas variáveis de estado de um gás. Ou seja, mudanças que podem ocorrer na temperatura, pressão e volume. A primeira transformação que nós vamos estudar, transformação isocórica, vai ser aquela em que o volume vai permanecer constante. Ou seja, pressão e volume vão variar, vão mudar de valor, porém o volume do gás vai permanecer o mesmo, porque o recipiente que o contém, né, permanece indilatável ou indeformável. Tá bom? Então, se a transformação for isocórica, a gente deve empregar, né, a chamada lei de Charles e Gay-Lussac. Foram dois cientistas, tá certo? E essa lei é mencionada por eles, né? E diz o seguinte: em todo processo isocórico, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Vamos entender isso. Se pressão e temperatura são diretamente proporcionais, significa que eu posso escrever pressão e temperatura assim. Ó. Pressão, deixa eu usar um P minúsculo, tá? Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, significa que se essas grandezas são diretamente proporcionais, eu posso ter um gás que mude, né, de pressão e de temperatura com um volume constante. Né? Então, eu teria uma pressão inicial e uma temperatura inicial, e no final eu teria uma pressão final e uma temperatura final. Ou seja, essas variáveis mudam, tá certo? Mas a divisão entre elas vai dar sempre um valor constante, tá ok? Então, essa é a matemática da transformação isocórica, da lei de Charles e Gay-Lussac. Quando eu digo que x é diretamente proporcional a y, então significa que sempre a divisão de x por y vai dar uma constante, tá certo? Se vai dar uma constante, eu posso dizer que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. P1 é a pressão no início do processo, T1 é a temperatura no início do processo. Então, a gente pode mexer na temperatura, por exemplo, aquecendo o gás para uma temperatura T2, e isso faz a pressão aumentar proporcionalmente, ou seja, se eu dobro a temperatura, eu dobro a pressão. Se eu triplico a temperatura, eu triplico a pressão e vice-versa, tá bom? Então, isso a gente pode apresentar num gráfico. Tem vários gráficos que a gente pode abordar aqui, tá certo? Gráfico pressão-volume, gráfico pressão-temperatura, gráfico volume-temperatura. A gente vai trabalhar um gráfico em específico aqui, que é o gráfico que relaciona a pressão e a temperatura. Veja, se a gente considerar que esse é o eixo da pressão e esse outro aqui
Deixa eu corrigir. Esse outro aqui é o eixo da temperatura. Observe que a relação entre essas duas grandezas é uma relação linear. Então, se eu for atribuir valores para a temperatura, para encontrar valores para a pressão, essa associação entre valores de temperatura e pressão vão me dar pontos que se alinham perfeitamente numa reta, tá certo? Então, eu posso ter aqui uma temperatura T1 quando a pressão é P1. Se eu aumento a temperatura para um valor T2, essa pressão sobe para um valor P2. Tá bom? Então, é assim que se comporta o gráfico pressão versus temperatura para a transformação isocórica. E essa aqui, como eu disse a vocês, é a lei que rege esse tipo de transformação. Lembrando que quando a gente for aplicar essa equação, essa temperatura tem que estar na escala absoluta, na escala Kelvin. Ok? Então vamos agora fazer uma questão de aplicação para a gente ver como é que a gente trabalha essa lei física, né? Então vamos lá. A questão é essa aqui, Questão da FUVEST. Um recipiente indeformável, hermeticamente fechado, contém 10 litros de gás perfeito a 27 graus Celsius, suportando a pressão de 2 atm. A temperatura do gás é aumentada até atingir 87 graus Celsius. Letra A. Calcule a pressão final do gás. Letra B. Esboce o gráfico pressão versus temperatura dessa transformação. Então, pessoal, observe que, primeiramente, a temperatura do gás, tanto no início quanto no final, está sendo dada na escala Celsius. Então, o que é que eu vou fazer aqui para início de conversa? Eu vou expressar essas temperaturas na escala Kelvin. Então, a temperatura T1 é a temperatura inicial, tá? Ela é 27 graus Celsius. Então, como é que eu faço para converter essa temperatura para a escala Kelvin? Basta você somar 273, tá bom? Lembre-se que a gente já viu no comecinho do nosso conteúdo, né, a relação entre as escalas termométricas. Eu mostrei para vocês que a regra prática para você transformar da escala Celsius para a escala Kelvin é somar 273. Você fazendo isso, você vai ter aqui uma temperatura de 300 Kelvin. Ok? A temperatura T2 é de 87, vamos conferir aqui, 87 graus Celsius. Então, 87 graus Celsius, transformando na escala Kelvin, que é somando com 273, isso vai resultar em 360 Kelvin. Ok? Então, estão aqui as transformações da temperatura para a gente poder aplicar a equação, a lei de Charles e de Gay-Lussac. Bom, feito isso, agora nós vamos aplicar essa lei, né? Então, o que é que ela diz? A relação entre pressão e volume, entre pressão e temperatura é diretamente proporcional, ou seja, ela é constante. Se você pegar a pressão e dividir pela temperatura no início, dá o mesmo valor que se você dividir essa pressão pela temperatura no final. Então, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Vamos substituir os valores, né? A pressão inicial, que ele diz aqui, é de
2 atm, né? Quando a temperatura é 20 graus Celsius. Então, a pressão inicial é 2 e a temperatura inicial é 300. A pressão final é o valor que está sendo pedido, né? A gente está aqui fazendo o item A. Então, a pressão final, que é a pressão P2, eu vou descobrir. T2 é a temperatura final, é 360. Se você quiser aqui, pessoal, você pode fazer, dar uma simplificada aqui. Você pode fazer assim, ó, cancelar um zero aqui do 300, com esse zero do 360. Então, fica 36 e 30. Né? Então, vamos lá. Então, vamos pegar esse 36 que está aqui dividindo e vamos passar para cá multiplicando. Então, vai ficar assim, 36 vezes 2 sobre 30, igual a P2. Se você fizer 2 vezes 36, isso aqui vai dar 72. Então, 72 sobre 30 vai ser... Desculpe, pessoal. A garganta está seca já. Então, 72 sobre 30 vai ser a nossa resposta, pressão final. Então, P2 vai dar aqui 2,4 atm. Eu já fiz essa divisão previamente, né, mas acredito que vocês conseguem fazer. Se você tiver dificuldade, você pode até simplificar essa fração. Pode simplificar por 3, por exemplo. Se você dividir 72 por 3, dá 24. 30 dividido por 3 dá 10. Dividiu 24 por 10, 2,4. Ok? Então, temos aqui a resposta do item A. Vamos para o item B. O item B do problema, ele pede para a gente esboçar o gráfico pressão versus temperatura da transformação. Eu vou só chamar a atenção para vocês aqui no problema, que ele deu informação aqui, olha. Ele disse que o gás, né, ocupa um recipiente com 10 litros. A gente não usou esse valor. Por que a gente não está usando esse valor? Porque isso é informação de volume. E a gente está trabalhando com a transformação isocórica. Então, na transformação isocórica, você não precisa usar dado de volume. Está vendo aqui a expressão? Então, essa informação do enunciado é desnecessária. Ele não precisava ter dado. Tá? Então, isso aqui que a gente fez, essa continha, vale tanto para 10 litros de um gás, quanto para 2 litros, 100 litros. Independente do volume, a relação entre pressão e temperatura vai ser isso aí, porque o volume vai permanecer constante. Tá bom? Então, vamos agora montar o gráfico. Né? O gráfico que ele pede aqui é o pressão versus temperatura. Pressão versus temperatura. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o eixo das pressões. A gente está trabalhando com a pressão em atm, né? E a temperatura vai ser esse eixo daqui de baixo, né? O eixo horizontal, a abscissa, né? Nós vamos usar, aliás, peraí, deixa eu corrigir aqui. Vamos usar na escala Celsius. Isso é importante. Vejam bem. Por que eu estou botando aqui em Celsius? Vamos voltar para o enunciado. As informações que o enunciado me deu sobre temperatura estão na escala Celsius. Tá certo? Eu não posso trabalhar nessa escala para calcular essa pressão final. Então, eu tive que transformar. Tá vendo? Porém, quando eu for dar respostas a respeito da temperatura, eu tenho que ser fiel à temperatura que o enunciado me trouxe. Então, se o enunciado apresentou a temperatura em graus Celsius,
eu vou dar as respostas que envolvem temperatura em graus Celsius. Tá? Eu só faço usar a escala Kelvin para poder usar, transformo para poder usar a equação. Aí você poderia se questionar e dizer assim, eu poderia fazer esse gráfico na escala Kelvin? Poderia, desde que o enunciado tivesse dado as temperaturas na escala Kelvin. Mas como foi dado em Celsius, eu vou ter que trabalhar em Celsius aqui, tá certo? Então vamos lá. O estado inicial do gás, né, ele tem uma temperatura de 27 graus Celsius, e quando a temperatura é de 27 graus Celsius, a pressão é de 2 atm. Né? Então, o que é que acontece? Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Pronto, então, quando a temperatura é de 27 graus Celsius, nós temos uma pressão para o gás de 2 atm. Isso é o que diz o enunciado. Tá? Então, eu estou buscando essas informações aqui. Olha. Tá bom? Temperatura 27 graus Celsius, a pressão é 2 atm. Então, o segundo valor de temperatura, ou seja, o estado final do gás, é de 87 graus Celsius. Então, eu vou aqui marcar 87. O gráfico não precisa estar em escala não, tá certo? Pode estar fora de escala. Então, quando a temperatura passa a ser 87, essa pressão ela sobe para 2,4, correto? Então, a gente vai aqui marcar 87 graus Celsius, pressão 2,4. Então, nós temos esses dois pontos e agora a gente só faz ligá-los. Pronto, está aqui o gráfico pressão-temperatura para essa transformação que foi sugerida aí para a gente no problema. Espero que vocês tenham compreendido. Os problemas de transformações gasosas são problemas simples. E aqui eu vou deixar um para vocês. Né? A questão proposta é a seguinte. Certo volume de gás ideal sofre uma transformação do estado A para o estado B. A gente pode indicar aqui com a setinha no gráfico. Fazer isso, é muito comum aparecer isso aqui. Uma orientação, tá? Essa orientação indica o sentido da transformação. Então, o correto é ele indicar, tá? No gráfico. Mas já foi dito aqui no enunciado, né? Que o estado inicial do gás é o estado A e ele passa para o estado B. Então, o que é que a gente observa aqui? Que o gás sofre uma redução de temperatura, ele tinha 306 Kelvin e passou para uma temperatura TB, que eu não sei quanto é, e a pressão era 2,4 e caiu para 0,8. Ok? Então, o que é que ele pede aqui no item A? Explica o que ocorre com o volume do gás ao longo dessa transformação. Então, como é que se comporta o volume do gás? Ele aumenta, ele diminui, permanece constante. Por quê? Justifique isso. Na letra B, calcule a temperatura do gás no estado B. Então, você vai calcular esse TB aqui. Então, você pode considerar que esse TB é aquele T2 que nós usamos no problema anterior. Inclusive, é comum também se fazer a escrita da lei de Charles Gay-Lussac fazendo assim, PA sobre TA é igual a PB sobre TB. Isso é uma opção, tá bom? Caso você não queira usar P1 sobre T1, P2 sobre T2, você pode usar assim também. Ok, pessoal? São itens simples de serem calculados. Pratiquem, tá? Estudem bastante. Se cuidem também, porque a gente está numa situação muito difícil nessa pandemia, muita gente morrendo, hospitais superlotados. E quando cada pessoa faz a sua parte, né, está contribuindo e muito para a gente reduzir esse estrago, tá bom? Eu espero ver vocês em breve, né, no nosso convívio escolar, né?
não é bom para ninguém, mesmo estar em casa, né? Todo mundo gosta de um descanso, né? Mas eu não considero que isso seja um descanso. A gente ficar nessa agonia, né? Sem poder sair de casa, sem poder resolver nossos problemas, sem cuidar da nossa saúde, isso é muito complicado, tá? Então, faça parte de vocês, evita sair de casa, faz o asseio que tem que fazer, desinfeta tudo que entrar dentro de casa para a gente sair logo dessa agonia. Tá bom? A gente vai vencer essa guerra. Espero que nada de mal ocorra para vocês, né? Mas é preciso que cada um, né, vigie o que é que está fazendo. Tem que colaborar. Tá bom? Então, um abraço aqui para vocês e a gente se comunica através do próximo vídeo. Lembrando que você pode bater a foto aí da sua resolução e mandar via e-mail para eu dar uma conferida e registrar a participação de vocês. Tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus.